Instalação. Instalação. Olá, seja bem-vindo ao módulo de instalação. Aqui apresentaremos os procedimentos necessários para a correta instalação de um equipamento de ar-condicionado. Veremos os pré-requisitos, instalação da evaporadora, instalação da condensadora, como realizar as interligações, testes, carga de refrigerante, solda, como instalar e utilizar o kit Wi-Fi. É importante que você assista atentamente, pois os procedimentos aqui demonstrados são fundamentais para se realizar uma instalação correta, sem imprevistos, e que irá assegurar a cobertura da garantia, além de ajudar a preservar a vida útil do equipamento. Pré-requisitos. Antes de iniciar a instalação, primeiramente reúna os EPIs, as ferramentas, os equipamentos e insumos necessários. Para sua proteção, utilize sempre os seguintes EPIs: luvas, óculos de proteção e sapato ou bota. É importante conhecer e respeitar as normas NR10 para trabalhos com eletricidade e a norma NR35 para a realização de trabalhos em altura, incluindo os EPIs que cada uma exige. Certifique-se de que possui todas as ferramentas necessárias. São elas: bomba de vácuo, conjunto manifold, cortador de tubos, dobrador de tubos, flangeador de tubos, lima, escariador, conjunto de chaves Phillips e chave de fenda, duas chaves fixas ou chave ajustável, também conhecidas como chave inglesa, conjunto de chaves Allen, alicate crimpador, multímetro ou alicate amperímetro, vacuômetro, furadeira e brocas, serra-copo, régua de nível, trena, alicate universal de corte e de bico, martelo, cilindro de nitrogênio com regulador e balança digital. Também é recomendado o uso de parafusadeira, se disponível. Se a instalação necessitar de solda, um maçarico deve ser providenciado. Serão necessários os seguintes insumos: tubo de cobre, cabo PP, utilizado para a instalação elétrica, isolamento térmico, fita de acabamento, mangueira de dreno, cilindro de refrigerante e suporte para condensadora com parafusos. Transporte do produto. Ao transportar as caixas com o equipamento, verifique sempre a simbologia indicada na embalagem. Cada símbolo indica um cuidado a ser tomado. Preste atenção nestes símbolos. Produto frágil, carregue com cuidado. Proteja a embalagem da umidade. Observe o empilhamento máximo, que neste caso é de 5 unidades. Cuidado com o sentido de posicionamento da caixa. Não pise sobre a caixa. E cuidado com a inclinação da pilha, para evitar acidentes. Nunca deixe a caixa da condensadora inclinada em mais de 15 graus, pois o compressor possui óleo no seu interior e precisa permanecer em local nivelado.
Conteúdo das embalagens. A evaporadora e condensadora sempre vêm embaladas separadamente. Junto à condensadora vem o manual de instalação. Junto à evaporadora vêm os seguintes componentes: suporte do evaporador, que já vem encaixado na máquina e deve ser retirado antes da instalação. Parafusos e buchas. Manual do proprietário. Dreno na versão quente e frio. Porcas flange. Controle remoto e pilhas. Verificação inicial e planejamento da instalação. Antes de iniciar uma instalação, devemos realizar algumas verificações no ambiente e planejar a forma correta de posicionamento dos equipamentos e da tubulação. Atenção! Caso qualquer um dos itens a seguir não seja atendido, não prossiga com a instalação, pois isso pode acarretar em mau rendimento ou danos. Verifique se o equipamento está corretamente dimensionado para o ambiente. Caso contrário, o equipamento não terá o rendimento desejado. Verifique a compatibilidade entre as unidades nas etiquetas dos equipamentos ou no manual. A alimentação de energia possuir um disjuntor exclusivo, com a capacidade adequada, conforme a norma NR 5410. Confira a tensão da rede onde os equipamentos serão instalados. A voltagem deve ser de 220 volts, com variação de 10% para mais ou para menos. Ao definir o local de instalação da condensadora, certifique-se de ser em local externo, seco e ventilado, onde não haja circulação de pessoas, que não haja fonte de calor e que, preferencialmente, seja protegido de ventos e chuvas. Os espaçamentos mínimos de segurança para posicionamento da condensadora devem ser respeitados, ao menos 30 centímetros nas laterais e na parte traseira. Este espaço na parte traseira é muito importante para a circulação adequada do ar. 60 centímetros de espaço livre acima da condensadora e pelo menos 1,5 m na frente. Não instale com o ventilador voltado diretamente para uma parede. Ao instalar mais de uma condensadora, nunca posicione as unidades uma em frente à outra. O local escolhido para a instalação da evaporadora deve levar em conta a passagem das tubulações de interligação, fiação elétrica e do dreno. Os espaçamentos mínimos de segurança para posicionamento da evaporadora também devem ser respeitados, sendo ao menos 12 centímetros nas laterais, 15 centímetros acima e 2,30 m de altura. Observe também onde ficará o ponto de drenagem. A drenagem se dá por gravidade, por isso a tubulação precisa estar em declive. A posição da evaporadora deve permitir a circulação uniforme do ar em todo o ambiente, evitando cantos ou obstáculos. Selecione um local que permita o fácil acesso ao equipamento, para reparos ou serviços de manutenção em geral, como por exemplo a limpeza do filtro de ar. Durante a verificação inicial, é importante fazer um layout da tubulação, um planejamento. Planeje por onde a tubulação vai passar, antes de iniciar a instalação. Anote e, se necessário, faça um rascunho da tubulação. Isso facilita a medição do comprimento dos tubos e a quantidade de dobras. Para um funcionamento ideal, o comprimento mínimo da tubulação entre a condensadora e a evaporadora é de 2 metros. O comprimento e o desnível máximo dependem do modelo. Consulte o manual para conhecer estas medidas. Quando a evaporadora precisar ser instalada abaixo do nível da condensadora, é necessário fazer um sifão, que deve ficar desta forma.
Se a tubulação for muito extensa, repita o sifão a cada 3 metros de desnível para garantir o retorno do óleo para o compressor. Quando a evaporadora estiver acima do nível da condensadora, faça um U invertido, desta forma. A tubulação deve subir acima do nível da evaporadora em 10 centímetros, para capacidades de 9 e 12 mil BTUs, e em 20 centímetros para capacidades de 18, 22, 24 e 30 mil BTUs. Com isso, evitamos a migração de líquido para o compressor. Uma vez realizadas as verificações e montado o planejamento, podemos seguir com a instalação. Instalação da evaporadora. A evaporadora deve ser instalada na parte interna. Primeiro, posicione o suporte na parede. Verifique o nível e faça as marcações da furação. Faça os furos na parede. Insira as buchas. Coloque o suporte e parafuse até a metade. Verifique o nível e termine de apertar os parafusos. Antes de colocar a evaporadora na parede, escolha o lado de saída da tubulação. Se precisar que a tubulação saia por trás, marque a furação conforme o manual. Faça a furação. As conexões de dreno e de interligação não precisam necessariamente sair pelo mesmo lado. Posicione a evaporadora no suporte. Durante a instalação, coloque um calço entre a evaporadora e a parede para facilitar o acesso à tubulação. Com isso, a instalação física da evaporadora está concluída. O próximo passo é a instalação da condensadora. Instalação da condensadora. A condensadora deve ser instalada na parte externa. Posicione-a em uma base firme e nivelada, podendo ser no chão ou em um suporte. Se for necessário fixar o equipamento na parede, utilize um suporte, seguindo as instruções de instalação conforme seu próprio manual. Posicione a condensadora sempre verificando o nível. Coloque calços de borracha e fixe os parafusos. As borrachas impedem que a vibração da unidade seja transmitida para a base. Com isso, a instalação física da condensadora está concluída. O próximo passo é a interligação das unidades. Tubulação de interligação. Para a instalação da tubulação de interligação são necessários tubo de cobre, isolamento térmico e fita de acabamento. As ferramentas utilizadas são cortador, dobrador de tubos, escariador, flangeador de tubos com alargador e lima. Antes de iniciar a instalação da tubulação de cobre, confira o diâmetro indicado para o seu equipamento. Esta informação consta no manual.
O diâmetro é indicado em milímetros e em polegadas. Atenção! Escolha o diâmetro correto, pois o uso inadequado da tubulação não é coberto pela garantia. Desenrole os tubos utilizando uma superfície plana, dessa forma. Confira o seu layout pré-definido e meça o tamanho do tubo. É recomendado deixar uma sobra de aproximadamente 30 ou 40 centímetros a mais que o tamanho estimado para futuros ajustes. Uma vez preparado o tubo, o próximo passo é o corte. Corte da tubulação de cobre. O corte é realizado utilizando a ferramenta cortador. Posicione o cortador no local a ser cortado. Aperte a lâmina até encostar no tubo e gire o cortador. A cada giro do cortador, aperte a lâmina um pouco. Repita quantas vezes for necessário, mas pare antes de totalizar o corte. Então, destaque o tubo com as mãos. Não corte o tubo até o fim, pois isto diminui a parede interna do tubo. Confira a diferença entre um tubo cortado até o fim e um tubo cortado corretamente. Use tampão ou uma fita adesiva na ponta para evitar contaminação futura. Se a tubulação não for utilizada por longo período, a ponta deve ser soldada. Durante uma instalação, diversos cortes devem ser realizados. Siga estas instruções sempre que necessário. Com os tubos cortados, devemos dobrá-los conforme será demonstrado no próximo capítulo. Dobra da tubulação de cobre. Dobra da tubulação de cobre. A dobra é realizada utilizando a ferramenta dobrador. Existem diversos tipos desta ferramenta. Sempre utilize o dobrador com a bitola adequada à tubulação. Consulte o layout pré-definido para identificar locais onde as dobras serão feitas. Posicione o tubo na bitola correta, observando a trava. Aperte o dobrador até o ângulo desejado. Atenção! Não dobre com as mãos, pois desta forma os tubos podem amassar. O amassamento causa perda de rendimento do equipamento. O tubo amassado deve ser descartado. Confira a diferença entre um tubo dobrado corretamente e um tubo dobrado à mão. Realize as demais dobras conforme o planejamento. Uma vez dobrados, os tubos devem ser isolados e posicionados, conforme demonstraremos no capítulo a seguir. Isolamento e posicionamento da tubulação de interligação. Antes de ser posicionado, o tubo de cobre deve ser isolado utilizando a espuma e fita. Escolha o isolamento conforme a espessura do tubo. Isole a tubulação, envolvendo-a com o isolamento térmico. Envolva todo o tubo. Se necessário unir partes do isolamento, utilize fita para garantir a fixação. Nenhuma parte do tubo deve ficar exposta, incluindo conexões. Cada tubo precisa ser isolado de forma independente. Utilizando a fita, fixe o cabo de interligação PP nos tubos. E também junte a mangueira cristal do dreno. Envolva o conjunto com a fita de acabamento.
Posicione a tubulação na parede. Faça o ajuste no comprimento do isolamento. E efetue as dobras. Coloque a evaporadora no suporte e verifique o comprimento dos tubos. Caso necessário, corte-os novamente. Recoloque os tampões e complete com o isolamento. Efetue os mesmos ajustes nas extremidades dos tubos. Com os tubos posicionados, as pontas devem ser escariadas, conforme demonstraremos no próximo capítulo. Escariação dos tubos de cobre. Para realizar a escariação, utilizaremos a ferramenta chamada escariador ou rebarbador. Quando utilizar o rebarbador do tipo caneta, insira-o no tubo e gire no sentido horário, mantendo a lâmina sempre no mesmo sentido, desta forma. Se utilizar o rebarbador interno e externo, mantenha-o centralizado, desta forma. Lembre-se de manter a ponta da tubulação sempre virada para baixo. Em seguida, retire as rebarbas utilizando a lima, passando sempre na mesma direção, ainda com o tubo virado para baixo. Dê leves batidas para retirar resíduos do tubo. Efetue esta operação nas duas extremidades de cada tubo. Com os tubos escariados, o próximo passo é o flange, conforme demonstrado no capítulo a seguir. Flangeamento do tubo de cobre. Com o tubo cortado e escariado, é hora de fazer o flange. Para isso, utilizaremos o conjunto morsa e o flangeador. Antes de iniciar, retire as porcas. Elas vêm instaladas no equipamento. Passe as porcas pela ponta do tubo. É importante colocar as porcas antes de realizar o flange. Coloque a ponta do tubo na posição correta da morsa. Deixe aproximadamente 2 milímetros de sobra. Posicione o flangeador desta forma, alinhando com o centro do tubo. Trave-o. Rosqueie o flangeador. Verifique o resultado. O flange deve cobrir toda a área cônica da válvula. A porca deve rosquear corretamente. Repita a operação para o outro tubo e na outra extremidade. Atenção para os usos incorretos. Quando o tubo não é escariado, o flange fica irregular. Se a sobra for muito grande, o flange, em consequência, fica grande também, podendo ocasionar trinca ou impedir a passagem da porca. Quando a sobra é pequena, o flange não vai cobrir a superfície da válvula, podendo não vedar, devido à pressão interna e à vibração da máquina. Todos estes casos geram vazamento do fluido refrigerante. Se for necessário unir a tubulação de cobre, é utilizada a solda por brasagem.
Com isso, os tubos estão prontos para serem conectados, conforme demonstraremos no capítulo a seguir. Solda. Para a união de tubos de cobre é utilizado o processo de brazagem. Para isso, são necessários kit de brazagem, kit de nitrogênio, alargador de tubo e lixa. Inicie o processo alargando uma das extremidades. Para tanto, utilize o alargador, desta forma. A limpeza externa dos tubos que serão soldados é fundamental para se obter uma boa solda. Por isso, lixe as extremidades dos tubos. Durante o processo de brazagem, é comum a formação de óxido de cobre dentro das tubulações, devido ao oxigênio que está em contato com a parte interna da tubulação. Esta impureza, com o tempo, irá se desprender do tubo e pode danificar algum elemento vital do sistema. Para evitar este problema, é aplicado nitrogênio passante pela tubulação, que é um gás inerte e não causará a formação de óxido de cobre. Certifique-se que todos os componentes estejam livres de graxas e óleos. Em seguida, conecte as duas pontas. Abra a válvula e deixe o nitrogênio entrar levemente, de 1 a 5 psi por no mínimo 60 segundos. Atenção! Não pode haver pressurização demais no tubo a ser soldado. Isso pode causar microvazamentos na junção da solda, ou pode haver projeção de partículas na direção dos olhos ou do rosto. Para a união de cobre com cobre, utilize vareta Foscopper. Execute a brazagem da maneira normal. Terminada a brazagem, aguarde de 40 a 60 segundos antes de remover o gás. Neste tempo, caso entre oxigênio na tubulação, ainda pode ocorrer oxidação. Feche a válvula do cilindro. Remova o nitrogênio da tubulação. Confira a diferença da solda resultante do uso de nitrogênio passante e sem o uso do nitrogênio passante. Com isso, o processo de brazagem está completo. Conexão dos tubos de cobre. Os tubos de cobre são conectados no equipamento através das porcas. Conecte a tubulação à condensadora, rosqueando as porcas. Utilize duas chaves, uma segurando a válvula e a outra apertando a porca desta forma. Assim, você evita a movimentação da válvula. Remova os tampões dos tubos da evaporadora. Conecte a tubulação à evaporadora, rosqueando as porcas. Utilize duas chaves para não torcer o tubo. Com os tubos conectados, é hora de conectar o dreno, conforme demonstraremos no próximo capítulo. Conexão do dreno. O dreno é a tubulação por onde escorre a água condensada durante o funcionamento da evaporadora e deve ser instalado corretamente para evitar que a água escorra para dentro do ambiente.
Se a distância for longa, é recomendado o uso de cano PVC para direcionar a água. Conecte a mangueira cristal no cano de PVC, com cuidado para não dobrar. E a outra extremidade da mangueira na saída do dreno da evaporadora. Teste a drenagem colocando água na bandeja da evaporadora e confira o escoamento. Com o dreno instalado, o próximo passo é a conexão elétrica, conforme demonstraremos no próximo capítulo. Conexão elétrica. Antes de realizar as conexões elétricas, primeiramente desligue o disjuntor. Inicie pela extremidade do cabo PP, que será ligado à evaporadora. Exponha as pontas dos fios. Coloque os terminais nas extremidades. Aperte o terminal no fio utilizando o crimpador. Cuidado para não apertar demais, pois isso pode danificar o fio. Abra o painel frontal e remova a tampa da borneira. Passe o cabo por trás da evaporadora, desta forma. Fixe os fios na borneira, observando os indicativos e as cores. A cor verde é sempre utilizada para identificar o fio terra. Os terminais 1L, 2N e S não têm cor definida, ficando a critério do instalador. Feche a evaporadora. Terminada a evaporadora, realize a conexão da outra extremidade do cabo. Na condensadora, retire a tampa protetora. Retire a presilha. Exponha as pontas dos fios. Coloque os terminais. O fio terra é fixado em lugar próprio, diferente dos demais fios. Fixe os demais fios na borneira da condensadora, utilizando a mesma sequência de cores da evaporadora. Fixe o fio terra e os fios de entrada da energia elétrica nos terminais L e N. Recoloque a presilha de cabos. Recoloque a tampa protetora. Com a parte elétrica instalada, o equipamento está pronto para a realização do teste de estanqueidade, conforme demonstraremos no próximo capítulo. Teste de estanqueidade. Com toda a tubulação de interligação e a parte elétrica instalada, é hora de realizar o teste de estanqueidade. O objetivo deste teste é identificar possíveis pontos de vazamento na interligação das unidades. Para a realização deste teste são necessários manifold, cilindro de gás nitrogênio com regulador de pressão e água e sabão. Remova a tampa da válvula de serviço. Feche as válvulas do manifold. Conecte a mangueira de baixa pressão na válvula de sucção. Conecte a mangueira de serviço no regulador do cilindro de nitrogênio. No manifold, abra a válvula de baixa pressão. Abra lentamente o registro do cilindro de nitrogênio.
Lentamente, abra a válvula do regulador do cilindro até atingir a pressão recomendada. Para sistemas que utilizam R410A, utilize no máximo 550 PSI. Atenção! Abrir rapidamente ou exceder a pressão máxima irá provocar danos. Feche a válvula do regulador e do cilindro. Aguarde a pressão estabilizar por aproximadamente 3 minutos. Observe o manômetro do manifold. Se não houver alteração de pressão, não há grandes vazamentos. Se houver redução da pressão, indica que há vazamento. Utilize água e sabão para identificar o vazamento. Verifique primeiramente as conexões. Se durante a instalação foi realizada a solda, também verifique estes pontos. Atenção! O vazamento também pode ocorrer no equipamento. Por isso, faça o teste também nas mangueiras, manifold e no cilindro. Um possível vazamento se apresentaria desta forma. Identificando o vazamento, retire todo o nitrogênio do circuito para então iniciar os reparos. Após reparar o vazamento, faça o teste novamente até que o sistema não apresente variação de pressão. Vácuo. O processo de vácuo é aplicado no circuito estanque para remover gases incondensáveis, como o ar e o nitrogênio, e principalmente a umidade da tubulação. Embora não consiga remover partículas ou resíduos sólidos, este processo é de extrema importância para garantir o bom funcionamento do sistema e, fundamentalmente, a vida útil do compressor. Para realizá-lo, são necessários bomba de vácuo, manifold e vacuômetro. Inicie removendo a tampa da válvula e conectando a mangueira na condensadora. Conecte o vacuômetro em série entre a condensadora e o manifold. Conecte a mangueira de serviço na bomba de vácuo. Certifique-se de que a válvula de alta pressão está fechada e, em seguida, abra a válvula de baixa pressão do manifold. Ligue a bomba de vácuo. Observe o vacuômetro. Aguarde até atingir a pressão de vácuo entre 250 e 500 micrômetros de coluna de mercúrio. Atenção! O fato de atingir a pressão de 250 a 500 micrômetros de coluna de mercúrio com a bomba ainda ligada não significa o sucesso no processo. Feche a válvula do manifold e desligue a bomba de vácuo. Neste momento, todo o sistema está sob vácuo. Aguarde observando o vacuômetro. A pressão começará a subir lentamente. Aguarde 20 minutos. Depois deste tempo, a pressão deve estabilizar próximo a 700 micrômetros de coluna de mercúrio. Caso estabilize em mais do que isso, significa que ainda há umidade no sistema e que o procedimento deve ser continuado ligando a bomba novamente. Se a pressão subir rapidamente e voltar no estado inicial, indica que há vazamento. Se a pressão se estabilizar perto de 700, significa que o sistema está devidamente preparado para a liberação e a carga de fluido, se necessário. Desconecte o vacuômetro e a bomba de vácuo.
Lembre-se de sempre utilizar uma bomba de vácuo em boas condições de funcionamento. Caso contrário, ela não conseguirá atingir a pressão necessária. Troque regularmente o seu óleo, seguindo as orientações do fabricante da bomba. Com isso, o equipamento está pronto para liberação ou carga de refrigerante, dependendo das condições da instalação. Carga de refrigerante. Para realizar a carga de refrigerante, são necessários manifold, balança digital e refrigerante. Em caso de nova instalação, a condensadora já vem com carga de refrigerante suficiente para tubulação de até 5 metros, podendo variar de acordo com o modelo. Neste caso, não é necessária a carga adicional do refrigerante. Consulte sempre o manual. Se a tubulação utilizada for maior que o indicado no manual, a carga adicional de refrigerante deverá ser feita enquanto a máquina ainda estiver em vácuo. A quantidade adicional de refrigerante deve ser calculada utilizando tabela contida no manual. Confira um exemplo de cálculo. Se a tubulação for de 10 metros de comprimento e o equipamento for do modelo 38MB09, será necessário adicionar refrigerante para os 5 metros adicionais, sendo para este modelo 15 gramas por metro. São 5 metros adicionais vezes 15. Portanto, devemos adicionar o total de 75 gramas de refrigerante. Utilize um manifold apropriado, de acordo com o refrigerante utilizado no sistema. No manifold, feche todas as válvulas. Conecte a mangueira de baixa pressão na condensadora. Conecte a mangueira de serviço no cilindro do refrigerante. Vire o cilindro e abra a válvula. Posicione o cilindro sobre a balança desta forma. Zere a balança. Purgue as mangueiras desta forma. Abra a válvula de baixa pressão do manifold. Aguarde a transferência do refrigerante observando o display da balança. Ao observar que a quantidade desejada de refrigerante foi transferida, feche a válvula de baixa pressão do manifold. Feche a válvula do cilindro. Desconecte as mangueiras e recoloque o tampão. Atenção! Ao retirar as mangueiras, evite contato com o fluido refrigerante. Ele pode causar queimaduras na pele. Em caso de manutenção em equipamento já instalado, como em casos de vazamentos, por exemplo, primeiramente, todo o refrigerante deve ser retirado e uma nova carga completa deve ser feita. Atenção! A quantidade de refrigerante só pode ser medida através do seu peso, utilizando balança eletrônica. Nunca utilizar pressão como parâmetro. Ligando o equipamento. Todo o refrigerante está comprimido dentro da condensadora. Portanto, antes de ligar o equipamento, o refrigerante precisa ser liberado no circuito. Com o manifold instalado, remova as tampas das válvulas da condensadora. Com a chave Allen, abra as válvulas desta forma. Gire a chave até o final e então retorne 1/4 de volta.
Aguarde 2 minutos até a pressão estabilizar. Coloque pilhas no controle remoto. Ligue o disjuntor. Ligue o equipamento. Caso necessário, faça o acabamento da tubulação. Com isso, a máquina está instalada com sucesso. Se o equipamento que está sendo instalado possuir o kit Wi-Fi, devemos instalá-lo conforme demonstraremos no capítulo a seguir. Instalação do kit Wi-Fi. O kit Wi-Fi é um acessório adicional para aparelhos Midea Carrier, que permite controlar o ar-condicionado utilizando smartphones ou tablets com sistemas operacionais Android ou iOS. É necessário que exista no imóvel um roteador Wi-Fi instalado e ligado à internet, além de um smartphone. A evaporadora precisa estar dentro da área de alcance do roteador. O kit Wi-Fi é composto por um Smart Kit Wi-Fi com porta USB, 3 adesivos com QR Code, um manual de instalação. Primeiramente, instale o aplicativo Midea Air no seu smartphone ou tablet. Abra a tampa frontal da evaporadora, desencaixando os 2 lados da tampa simultaneamente. Remova a tampa de proteção do kit. Encaixe o kit desta forma. Feche a tampa da evaporadora. Cole um dos adesivos na evaporadora ou em algum lugar conveniente, de maneira que facilite o escaneamento no momento da instalação. Ligue o ar-condicionado. No controle remoto, pressione pausadamente 7 vezes a tecla Não Perturbe. O aparelho emitirá um bip a cada 2 cliques na tecla. Na evaporadora, as luzes de gelo, ligar e timer piscarão de forma alternada por 8 minutos. Durante este tempo, as funções do controle remoto ficarão inativas. Utilize este tempo para configurar o aplicativo. No smartphone, abra o aplicativo Midea Air. Acompanhe as instruções do aplicativo e crie seu usuário e senha. Já feito o login no aplicativo, pressione botão Mais e em seguida adicionar novo equipamento. Selecione a opção de escanear o código. A câmera será acionada. Apenas posicione o smartphone sobre o código. O aplicativo abrirá esta tela. Selecione a rede Wi-Fi local, insira a senha do roteador Wi-Fi e clique em OK para confirmar. O aparelho será listado no aplicativo. Caso ocorra qualquer problema, o aparelho deve ser desligado e o processo reiniciado. Com o aplicativo configurado, é possível realizar todas as funções do controle remoto através dele. Para testar o funcionamento, ligue o equipamento através do aplicativo. Você pode ajustar a temperatura arrastando a barra de controle desta forma. Este aplicativo permite diversas outras funções, como modo de funcionamento, timer e turbo. Confira o manual do kit para conhecer todas as suas possibilidades. Com isso, o kit Wi-Fi está instalado e configurado.